Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mate, né? Se eu não me engano, essa é a nossa aula 7, mas eu já não tenho mais certeza disso. E nesse vídeo, que no caso é uma aula inteira, dedicado apenas à decomposição da fatorial em fatores primos, né? Não sei se você concorda comigo, mas em geral, a fatorial de um número é um número, o resultado é uma coisa gigantesca, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que eu ficaria feliz e satisfeito se na minha conta bancária tivesse 10 fatorial centavos. Não precisaria nem ser reais. 10 fatorial centavos na minha conta eu já ficaria feliz, né? Por quê? Porque é um número astronômico, né? Um número super gigante. É claro que depende do que você está falando, né? Mas 10 fatorial centavos na minha conta bancária resolveria metade dos meus problemas, né? E a outra metade seria resolvida com regra de 3. Bom, então o objetivo agora é decompor esses números que a princípio são números gigantescos, escrever eles como produto de números primos, né? Decompor eles como produto de primos. Quando você for olhar a demonstração do teorema fundamental da aritmética, o que ele nos diz? A demonstração dele, na verdade, ela é uma demonstração algorítmica. E ele fala assim: pega um número, olhe para ele e pergunte: você é primo? Se ele te responder sim, pronto, está lá, ele já está decomposto como produto de fatores primos, né? Só tem um fator primo, acabou. Se ele não for primo, então ele vai ser composto, né? É claro que eu estou falando aqui de números diferentes de 1, 0 e menos 1. Então, se ele não for primo, e nem 0, 1 e 2, 0, 1 e menos 1, então ele vai ser composto, então você pode quebrar ele com um produto de 2, né? Aí, esses dois, você pergunta para eles, algum de vocês é primo? Se os dois forem primo, acabou, vai estar a decomposição. Se um é primo e o outro não é primo, então você pega aquele que não é primo, vai ser um número composto, você quebra ele de novo. Se os dois não forem primos, você quebra os dois e assim você vai fazendo. Isso é mais ou menos a demonstração. é- Como é a demonstração do algoritmo, do teorema fundamental da aritmética, ela é por indução, esse processo de indução significa isso. Você vai fazendo cada vez, você vai repetindo o processo, né? Você vai quebrando, quebrando, quebrando. Basicamente é isso que você faz. O problema de fazer isso com a fatorial é que você está na água, se você quiser fazer isso. Porque, como eu disse, são números extremamente gigantes, a partir, sei lá, do 8 fatorial, enfim, 10 fatorial, etc. Né? São números muito, muito grandes, muito difíceis de se trabalharem, e se trabalhar justamente por causa do tamanho deles. Então, por isso que nós precisamos de uma maneira um pouco mais eficaz, né? E pelo menos para esses números, para os fatoriais, uma maneira eficaz de você escrever eles como produto de primos. E aí tem uma coisa extremamente interessante e útil, que o fato da fatorial serem produtos. Por um lado, isso é ruim, porque deixa eles números muito gigantes. Por outro lado, isso é bom. Por que isso vai ser bom? Essa é a pergunta, né? Por que serem produtos nos ajuda a, a escrever ele como um produto de números, produto de potências de primos, né? E aí é que vem a jogada, né? Potências de primos. Nós vamos fazer a decomposição, significa escrever o seu número como produto de potências de primos. Basicamente, você tem que descobrir quais são os primos que vão aparecer na fatorial. E aí você pode imaginar, ó, os primos, como a n fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, etc. 3, 2, 1. Né? É o produto de todos os números que são menores ou iguais a n. Então, os primos, quais são os primos que vão aparecer ali? Todos os primos que são menores do que o próprio n, menores ou iguais a n, né? Todos esses primos vão aparecer na decomposição. Então, os primos que aparecem na decomposição da fatorial são aqueles que são menores ou iguais ao sujeito lá, né? Então, n fatorial, por exemplo, quais são os primos que aparecem em n fatorial? Todos aqueles primos que são menores ou iguais ao próprio n.
Os primos que são maiores do que n, eles não vão aparecer na fatorial. Eles não podem aparecer. Né? Por que eles não podem aparecer? Porque no n fatorial você está multiplicando os números que são menores do que n. Não aparece no produto alguém que é maior que n. Só aqueles números que são menores ou iguais a n. Então, os primos que aparecem na decomposição da fatorial, você sabe quais são. São aqueles que são menores ou iguais a n. Tá? E aí, o único problema, então, acaba sendo qual é o expoente de cada primo. E o expoente de cada primo tem a ver com o tal do EP de n que nós vimos algumas aulas atrás. E é isso que nós vamos tratar. É sobre isso que nós vamos estudar. Né? Então, nós vamos achar maneiras, né, de se calcular o EP de n fatorial, onde o P são primos. Tá? Em geral, menores ou iguais a n. Certo? Então, este é o grande foco dessa aula, é determinar quais são, ou qual é cada EP de n fatorial. Tá certo? Vamos lá, então. Para isso, para que a gente possa fazer o cálculo desses EP de n fatorial, a gente precisa de algumas nomenclaturas e um único resultado preliminar. Tá? E vamos relembrar aqui o seguinte, qual é a notação de quociente que nós vínhamos adotando até o momento, né? Então, se A e B são dois números naturais, o quociente da divisão de A por B, nós vamos escrever assim, nós vamos escrever esta fração AB e nós vamos colocar essa fração AB entre colchetes, tá? Então, isso vai ser para nós, isso vai simbolizar, isso vai representar o quociente da divisão de A por B. Assim, se nós denotarmos o quociente dessa forma, então o A vai ser B vezes esse elemento aqui, né, que nós denotamos dessa forma, mais um certo resto, e esse resto, é claro, ele está entre 0 e B menos 1. É maior ou igual a 0 e menor ou igual a B menos 1, tá certo? Uma coisa que você observa facilmente é que se o número A for menor que o B, então o quociente de A por B é igual a 0. Se você quer pegar 2 e dividir por 5, tem gente que fala, você não pode dividir 2 por 5. É claro que você pode. O quociente é 0 e o resto é 2. Pronto. Então, você escreve 2 como 0 vezes 5, né, mais 2. Acabou. Né? Então, você pode fazer isso. Então, quando A for menor que B, o quociente é sempre nulo. Então, ou seja, esse colchete de A sobre B é igual a 0. Eu vou dizer colchete de A sobre B por ser só uma nomenclatura mais fácil, né? Mas não é isso que está escrito, tá? Não é para você pegar a fração e escrever um colchete dele. Não, isso não tem nada a ver com fração. Tá? Só uma nomenclatura. Então, por exemplo, qual é o quociente de 117 por 5? É 23. Então, se você pega o 117 e divide por 5, não importa quanto é o resto, nesse caso o que importa é o quociente. Até a aula anterior era sempre importante, quando você ia calcular, por exemplo, o máximo divisor comum, o importante sempre eram os restos. Aqui, finalmente, o quociente tem o seu valor, né? E nós vamos ver como. O quociente de 56 por 10 é 5, o resto eu não sei, mas o quociente é 5. O quociente de 547 por 27 é 20. Né? O resto, quanto é o resto? Não sei, não importa. Nessa aula, o resto não vai importar. Muito, vai importar de fato é o quociente. E aí vem o único lema que nós precisamos, que é o seguinte, pega 3 números, A, B e C, naturais não nulos, e aí você faz o seguinte, você pega o quociente de A por B. Quando você divide o A pelo B, você vai encontrar um certo quociente, né, que nós não estamos assim, né, colchete de A sobre B. Aí você pega esse quociente e divide ele pelo C. Dividiu? Dividi. Isso vai te produzir um quociente, né, que é o colchete do colchete de A sobre B sobre B. Então, isso aqui é o quociente do quociente de A por B dividido por C. Tá? Quanto que é esse quociente aqui? Esse quociente é a mesma coisa que você calcular o quociente de A sobre BC. Então, quando você tem um colchete desse tipo aqui, ó, aqui você fez a divisão de A por B, te deu um quociente. Você dividiu por C, isso vai te dar um quociente. É esse quociente aqui, certo?
O que esse lema está dizendo é que você não precisaria ter feito tudo isso. Bastava você pegar o A, dividir pelo B vezes C, e aí você encontra o quociente dessa divisão. Tá certo? Se você for olhar o que ele está fazendo aqui, o que é esse colchete aqui, o que ele está fazendo simbolicamente? Ele está pegando esse C aqui, que está nesse denominador, né? Vamos colocar denominador aqui entre aspas, ele está passando ele para dentro desse colchete aqui, está pegando esse C aqui, está passando para cá e está eliminando esse colchetão grandão aqui. É isso que basicamente ele faz. Para você memorizar esse lema, é isso que ele está fazendo. O significado dele, eu pego o quociente de A por B, pego esse quociente, divido por C e acho um quociente. Esse quociente que você encontra é o mesmo que você pegar o A dividir por BC, B vezes C, e encontrar o quociente. Tá? Eu estou insistindo nesse lema porque você olhando assim, ele é meio estranho. Tá? Mas vamos à demonstração dele. Né? Vamos chamar o quociente de A por B, né? Quando você pega o A e divide por B, você vai encontrar um quociente, vamos chamar de Q1. E aqui, ó, vamos pegar esse quociente que você encontrou aqui, vamos dividir ele pelo C, vamos encontrar um quociente Q2. Esse Q2 é exatamente o lado esquerdo aqui da fórmula, tá certo? Então, esse é o Q2. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, ó. Já que o Q1 é o quociente de A por B, então eu posso escrever o A como sendo B vezes Q1 mais um certo R1. E sobre esse resto aqui nós temos controle, é claro, ele é maior ou igual a zero e ele é menor ou igual a B menos 1. Né? Quando você faz esse quociente aqui, ó, você está dizendo que o Q1, ele é C vezes o Q2 mais um certo resto. Certo resto que eu vou chamar de R2. Esse R2 aqui, você também tem controle sobre ele. Ó, ele é maior ou igual a zero e ele é menor ou igual a C menos 1. Né? Pelo próprio conceito, pelo próprio algoritmo da divisão. Né? Então, aqui, ó, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, isso daqui, já que o Q2 é esse quociente, então o Q1 é escrito dessa forma. Observa que é o seguinte, eu tenho o Q1 aqui, ó, né? Então eu posso pegar esse Q1 e posso substituir ele aqui na primeira fórmula, na primeira igualdade. Eu venho, jogo esse Q1 aqui, faço algumas contas, e não vai ter espaço para eu fazer todas as contas aqui, né? Não vai ter espaço nesse slide, mas quando você fizer as contas, você vai encontrar isso daqui. Ó. Você vai encontrar que o A é BC vezes o Q2 mais BR2 mais R1. É só você pausar o vídeo agora e fazer a conta no papel ali, né? Ou numa mesa digitalizadora, não importa. Joga esse Q1 aqui, ó, substitui aqui e faz as contas. Você vai encontrar isso daqui. O A como sendo B vezes C vezes Q2 mais BR2 mais R1. Tá certo? Bom. E agora nós temos controle. Olha para essa parte aqui, ó. Olha para essa parte aqui. Essa parte, ó, ela vai ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque o R1 e o R2 são maiores ou iguais a zero. Se eu multiplicar aqui por B, ó, se eu multiplicar aqui por B, já que o B é um número natural não nulo, quando eu multiplico aqui essa desigualdade por B de ambos os lados, eu vou obter BR2 aqui e aqui eu vou obter zero. Né? Então, BR2 é maior ou igual a zero. Somado com o R1, que também é maior ou igual a zero, eu vou obter uma soma que é maior ou igual a zero. Tá certo? Só que isso aqui, ó, aqui no lugar do R2, ó, no lugar do R2, eu sei que o R2 ele é menor ou igual ao C menos 1. Né? Então, isso daqui, ó, essa parte é menor ou igual a B vezes C menos 1. B vezes C menos 1, porque o R2 é menor do que C menos 1. Mas, essa parte aqui, tá vendo esse R1 aqui? Esse R1 é menor ou igual a B menos 1, né? Então, quando eu somo, então, essa desigualdade aqui, ela se mantém, né? Esse lado direito aqui é menor ou igual, desculpa, esse lado esquerdo aqui é menor ou igual a esse lado direito aqui. Essa primeira parcela é menor ou igual a essa primeira parcela, essa segunda parcela aqui é menor ou igual a essa segunda parcela aqui. Quando você faz as contas, ó, aqui vai ficar BC menos B mais B menos 1.
né? Então, o que vai ficar aqui no final? BC menos 1. Tá quase fora aqui do slide, né? Por isso que eu falei para você, não sobra espaço para fazer todas as contas. Mas aqui vai sobrar BC menos 1. Porque aqui vai aparecer menos B, ele vai sumir com esse mais B aqui. Certo? Então, olha o que eu acabei de fazer. Eu peguei o meu A, escrevi ele como BC vezes o Q2, mais esse rabinho aqui. Qual é o controle que eu tenho sobre esse rabinho aqui? Ó, esse rabinho, que é o BR2 mais R1, ele é maior ou igual a 0 e ele é menor ou igual a BC menos 1. Opa! Então, esse daqui é o resto da divisão de A por BC. E o Q2 é exatamente o quociente da divisão de A por BC. E, portanto, o Q2 é isso daqui, ó. Ele é o quociente de A sobre BC, né? Usando aquela notação de colchete. E aí, Q2, olha só, Q2, por um lado é isso daqui, por outro lado é aquilo de A. Então, nós temos a igualdade. Certo? Então, esse lema aqui, ó, acredite, esse lema nós vamos usar ele pra caramba quando nós formos demonstrar o próximo resultado que nós vamos ver. Isso que nós acabamos de provar, você pode falar em palavras da seguinte forma. Ó. O quociente da divisão por C do quociente da divisão de A por B é igual ao quociente de A por BC. Tá? É isso em palavras, mais ou menos, o que está escrito lá. Bom, vamos relembrar algumas coisas, né? Dado um número primo, P, e um número natural M, o que nós chamamos de EP de M, né? O EP de M é o maior expoente, é o expoente da maior potência de P que divide o M, né? Então você pega um número primo e pergunte para ele qual é a sua maior potência que divide o M. Ele vai dizer, sei lá, P elevado a 250. Então, beleza. Pega só o expoente, que é o 250, esse é o EP de M, tá certo? Então, você sempre pega só o maior expoente. O que importa aqui é só o expoente. Por isso que é E, né? É o expoente, maior expoente de P que aparece ali no M, né? Que divide o M, tá certo? Isso significa que o EP de M é o expoente da potência de P que aparece na decomposição de M com o produto de primos. Quando você faz quando você faz a decomposição do M em fatores primos, né, como potências de primos, você pega aqueles expoentes que aparecem lá, são os EPs. Tá? Em particular, o EP de N fatorial representa a potência de P que aparece na decomposição do N fatorial em fatores primos. Tá? Então, basicamente é isso. Essa função EP aqui, essa função, ela tem uma propriedade interessante, que ela transforma um produto em soma, né? Então, o EP de M vezes N é o EP de M mais o EP de N, isso para todo primo P. Em particular, o EP de M quadrado é o EP de M mais M, M vezes M, né? M vezes M, que vai ser EP de M mais EP de M, que vai nos dar 2 vezes o EP de M. Então, esse expoente 2 que aparece aqui, você pode jogar ele para fora. Certo? Posso fazer com o cubo também? Pode. Pode fazer com qualquer um. Tá certo? Mas o que importa para a gente aqui, por enquanto, é o quadrado. Bom, então, com isso, nós podemos calcular, por exemplo, quer dizer, nós vamos calcular quem é o E2 de 10 fatorial. Lembra que é um número gigante? Então, a pergunta é, qual é a maior potência de 2? Qual é a maior potência de 2 que divide 10 fatorial? Para isso, para saber qual é a maior potência, nós só precisamos saber qual é o expoente, né, do 2, da maior potência de 2 que divide o 10 fatorial. Então, vamos lá. O E2 de 10 fatorial é o E2 disso daqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? É o E2 disso daqui. O que acontece? Percebe o seguinte. O 9, o 7, o 5, o 3 e o 1, eles não contribuem com o expoente do 2, com nenhum fator. Porque são números primos. Né?
Então, esses números primos, como eles não colaboram com nenhum fator primo, 2, posso eliminar eles da jogada. Posso jogar eles fora. Né? E o E2 de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, etc., é o E2 de 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Né? Os ímpares não contribuem, então eu posso jogar eles fora. Isso, cara, isso já nos ajuda bastante. Parece que não, mas isso já ajuda bastante. Agora vamos analisar. Ó. Aqui tem um fator 2. Aqui tem um fator 2. Aqui tem um fator 2. Aqui também tem e aqui também tem. Então, quantos fatores 2 aparecem aqui? Ó? Pelo menos um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Isso dá 2 à quinta. Porque é produto, né? É produto. Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó. E2 de 2 elevado à quinta vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é que eu coloquei o 2 elevado à quinta, não é que eu coloquei um fator 2 em evidência aqui, porque no produto não existe você colocar em evidência, né? No produto não tem que colocar em evidência, pelo amor de Deus, né? Cuidado. O que existe é a comutatividade, né? Então, tem um fator 2 aparecendo aqui, tem um fator 2 aparecendo aqui, tem um fator 2 aparecendo aqui, aqui e aqui. Pronto, então você usa a comutatividade e você joga esse fator 2 que aparece, joga ele todo lá para o lado esquerdo. Como são 5 fatores 2 que aparecem, e você está fazendo produto, então é 2 elevado à quinta, vezes o que sobrou. Tá? Aqui uma coisa importante e interessante de você observar é o seguinte, esse expoente do 2, que apareceu aqui, é exatamente o quociente de 10 por 2. E é o mesmo elemento que está aparecendo aqui. Coisa interessante. Talvez seja só coincidência. Não sei. Agora nós vamos usar a propriedade dessa função E. Lembra que ela transforma produtos em somas, né? Então, é o E de 2 elevado à quinta mais o E2 de 5 fatorial, que é o que aparece aqui, né? 5 fatorial. Quando você for olhar para o E2... Então, aqui você já sabe, né? O E2 de 2 elevado à quinta é o 5, né? É só jogar esse expoente para fora, tá? Quando você olha para cá, o E2 e 5 fatorial, que é isso daqui, ó, de novo, o 5, o 3 e o 1, eles não contribuem com nada com o fator 2. Eles não contribuem com o fator 2. Em nenhuma unidade. Não contribuem. Então você pode jogar eles fora nesse produto. E aí você vai ter que o E2 de 5 fatorial é igual ao E2 de 4 vezes 2. Tá? Aí, de novo, aqui aparece um fator 2, aqui aparece um fator 2. Usa a comutatividade, joga todos eles para o lado esquerdo, vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 2 vezes 1. E aqui, de novo, ó, esse expoente 2 que aparece aqui, que é o mesmo número que aparece aqui, é o quociente de 5 por 2. Talvez seja só coincidência. Né? Agora eu vou usar a propriedade aqui nesse produto. Né? Então eu vou ter E2 de 2 elevado aqui, de 2 ao quadrado, mais o E2 de 2 fatorial. Tá? E o 5 aqui permanece, né? Carrego ele. Aqui dá 2, né? Basta jogar o 2 para baixo aqui. O E2, vai ficar E2 de 2, né? Que é 1. Então vai ficar isso daqui. O E2 de 2 fatorial é 1. Qual é a potência de 2 que divide o 2 fatorial? É o 2. Tá? E aí você tem isso. Soma tudo e você tem o E10, o E2 de 10 fatorial é igual ao 8. O E2 de 10 fatorial é 8. Ou seja, quando você vai decompor a 10 fatorial em produto de primos, a potência do primo 2 é 8. Então vai aparecer 2 elevado a 8. Certo? E qual vai ser, por exemplo, qual é o E3 de 10 fatorial? Então nós vamos fazer a mesma análise que nós fizemos antes. Tá? O E3 de 10 fatorial é o E3 de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1. Tá? E aí você observa o seguinte. Vamos lá. Quem nesse produto contribui com o fator 3? Ora, 1 não contribui, 2 não contribui. 4 não contribui, 5 também não. 7 e 8 não contribuem. E o 10 também não contribui com o fator 3. Já que eles não contribuem com o fator 3, eu posso eliminar eles. E vai ficar simplesmente com o E3 de 9 vezes 6 vezes 3. Aqui eu tenho o fator 3, aqui eu tenho o fator 3 e aqui eu também tenho o fator 3. Né? Então, de novo, eu uso a comutatividade e escrevo assim, ó, né? 3 elevado ao cubo, que multiplica 3, 2, 1. Tá?
De novo, olha só. O 3 que aparece aqui no expoente, ó, ele é o quociente de 10 por 3. Tá? Então, no final do dia, vai sobrar isso aqui. Ó. E3 de 3 elevado a 3, mais o E3 de 3 fatorial, que é o E3 disso daqui que sobrou. Né? Isso aqui dá 3, isso aqui dá 1, portanto é 4. Então, como é que vai ser a decomposição da 10 fatorial em fatores primos? 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 4. Pelo menos isso. Tem mais coisa. Mas, por hora, não é isso que nos interessa. Nós só queríamos discutir aqui qual era o E2 e o E3 de 10 fatorial. E agora, então, nós vamos a um teorema que nos ajuda pra caramba na hora de você encontrar os EPs dos N fatoriais. Né? E é esse teorema aqui, e ele é devido ao tal do Legendre. E o que fala esse teorema? Ele diz o seguinte: pega N um número natural qualquer e P um número primo. Então, esse teorema me dá uma fórmula de como eu vou calcular o EP de N fatorial. Isso para qualquer número primo e para qualquer N. Usando essa fórmula, ela é super rápida, ela é super convergente, como você vai ver daqui a pouquinho, tá? Quando nós vamos aplicar isso aqui na prática. E ele fala o seguinte, ó, se você quer calcular o EP de N fatorial, você faz o seguinte: pega o N, divide pelo P, calcula o quociente. Guarda esse quociente. Pega o N, divide pelo P quadrado, acha o quociente e guarda. Pega o N, divide por P ao cubo, calcula o quociente e guarda esse quociente. Vai fazendo isso. Tá? Em algum momento, alguma potência de P vai ultrapassar o N. Tá? Isso é fatal. Alguma potência, porque a exponencial ela é super crescente, né? Ela é muito explosiva. Então, como ela é muito explosiva, alguma potência do seu primo vai ultrapassar o N. E quando essa potência ultrapassar o N, todos os quocientes eles vão ser nulos. E aí, essa somatória aqui acaba sendo uma somatória finita. Né? Por quê? Porque lembra, quando o número de cima aqui ó, for menor que o número de baixo, o quociente fica nulo. Né? Que era o caso, por exemplo, de 2 dividido por 5. Né? Então, quando a potência do primo ultrapassa o n, os quocientes vão acabar se anulando, todos eles. Né? Então, de fato, essa soma aqui vai ser uma soma finita. Então, o que você está fazendo aqui? Você está dividindo o n pelo p, o n pelo p quadrado, o n pelo p ao cubo, n por p à quarta, etc. Calcula, faz essas divisões, pega todos os quocientes que você encontrou e depois você soma. É isso que está falando, essa é a fórmula de Legendre. Né? Então, esse é o teorema de Legendre para você calcular o EP de n fatorial. Daqui a pouco nós vamos ver como isso pode ser aplicado na prática. Como eu já expliquei para você, essa soma ela é finita, né? Porque alguma potência de P vai ultrapassar N. A primeira que ultrapassar, se a primeira ultrapassou, todas vão ultrapassar. O N também, e aí os quocientes vão ser nulos, então essa soma aqui vai ser uma soma finita. Ou seja, quando esse P elevado a I aqui for maior do que o N, esse quociente vai dar zero. Tá? Como que nós vamos fazer a demonstração desse resultado? Vamos fazer ela por indução sobre N. É claro que essa fórmula é verdadeira quando N for igual a 1, né? Porque o primo que aparece, o primeiro primo que você vai calcular é o 2. Né? Todos os primos são maiores do que 1. Né? Então, como todos os primos são maiores do que 1, quando você vai fazer esses quocientes, aqui todos eles vão dar zero, né? Aí o EP de 1 fatorial, que é o EP de 1, é zero, né? Porque não tem primo que aparece na decomposição do 1. Então ele é válido para n igual a 1. Vamos supor a hipótese de indução nos garante que o resultado vale para números que são menores do que n, tá? Para todos os números menores do que n. Então aqui nós estamos usando o segundo princípio de indução, não o primeiro, estamos usando o segundo. Então, isso é o que fala isso é o que fala a nossa hipótese de indução. Essa fórmula vale para todos os números que são menores do que o n. Nós vamos mostrar agora o que vale para i. Tá? Note o seguinte, ó.
como eu já tinha dito para você antes, né? Os múltiplos de P que estão entre 1 e N, quais são os múltiplos de P que estão entre 1 e N? Bom, o P é um múltiplo de P que está entre 1 e N, o 2P até o quociente de N por P vezes P. Isso aqui nós vimos, eu não vou lembrar qual foi a aula que nós vimos isso, né? Mas ela dizia o seguinte, né? O número eram os múltiplos de 5 entre 0 e 250. Acho que era uma coisa desse tipo, né? Algo assim, ou entre 0 e entre 1 e 253. Se eu não me engano era isso, né? Quais são os múltiplos de 5 entre 1 e 253. Dá para procurar. Não sei qual é o vídeo. Se eu encontrar o vídeo, eu coloco aqui em cima depois, né? Deixa eu anotar aqui. Para você encontrar. Beleza. Então, esses são os múltiplos de P. Esses são os múltiplos de P que estão entre 1 e N. Tá? O último múltiplo de P que está entre 1 e N é o quociente de NP vezes P. Tá? E esses são os únicos fatores do N fatorial que contribuem com o EP de N. Lembra quando nós calculamos o E2 de 10 fatorial? Volta lá se for necessário. Lá nós falamos para você, olha, só os números pares, ou seja, só os múltiplos de 2, é que contribuem para o E2 de 10 fatorial. Quando nós olhamos para o E3 de 10 fatorial, quais foram os números que importaram? Quais eram os números que contribuíam com o E3 de 10 fatorial? Os múltiplos de 3, né? Entre 0, entre 1 e 10, né? Então aqui, ó, esses múltiplos de P que estão entre 1 e N, que são esses aqui, são os únicos que contribuem para esse EP de N fatorial aqui, certo? Os outros, eles não têm o primo P envolvido, então eles não contribuem com nada, certo? Bom, essa é uma informação importante. Por quê? Porque aí, o que acontece? O EP de N fatorial é o EP deste produto aqui. Mas o N fatorial não é só o produto disso. Não, não é. De fato, não é. Mas o EP de N fatorial é igual ao EP deste número aqui. Lembra do EP? Bom, por isso que eu falei dos exemplos. Por isso que eu coloquei exemplo para você. Lembra do E2 de 10 fatorial? Ele ficou igual ao E2 de 10 vezes 8, vezes 6, vezes 4, vezes 2. Né? Por quê? Porque os outros elementos eles não contribuem com o E2. Né? Os outros números que aparecem lá, os outros fatores, não contribuem. Aqui é a mesma coisa. Se não contribui, joga fora. Não contribui mesmo? Por que você vai manter ele aqui? Tá? Beleza. Agora, o que vai acontecer aqui? Quantos primos P's aparecem nesse produto? Tantos quantos forem os fatores entre parênteses que estão aparecendo aqui. Então, aqui tem 1P, 2P, 3P, até esse quociente aqui. Então, é o quociente, quantos primos aparecem? Tantos quantos forem o quociente de N por P. Então, aqui eu vou usar a comutatividade, vou passar todos os P's para o lado esquerdo. Quantos P's eu vou passar para o lado esquerdo? Tanto quanto for o quociente de N por P. Então, aqui vai aparecer P elevado ao quociente de N por P. Lembra do E2 e 10 fatorial? Eu vou voltar nesse exemplo. Lá apareceu 2 elevado à quinta, né? E 5 era exatamente o quociente da divisão. Eu lembrei isso, inclusive eu coloquei lá. Era exatamente o quociente da divisão de 10 por 2. Né? Que era o 5 lá, né? E vezes, aí o que sobrou aqui, né? O que sobrou nesse produto? Quociente de N por P, etc. 3, 2, 1. Que é isso daqui. Tá certo? Posso separar como soma, porque o EP transforma produtos em somas, então eu posso fazer isso daqui. Esse número que sobrou aqui é exatamente a fatorial. Lembra do E2 e 10 fatorial? Ficou 5, que era o quociente de 10 por 2, mais o E2 de 5 fatorial, que era o quociente de 10 por 2. É exatamente o que nós fizemos lá com números, aqui nós estamos fazendo para o caso geral. Certo?
Agora, aqui, ó, você pode aplicar a hipótese de indução. O que diz a hipótese de indução? A hipótese de indução fala, olha, o resultado vale se aqui for n fatorial, e se for m fatorial, se for m fatorial, o EP de m fatorial é m, o quociente de m sobre p quadrado, m sobre p ao cubo, etc., somado tudo. Tá? Quando eu olho para cá, ó, quando eu olho para este fatorial aqui, ó, este número, esse quociente, ele é menor do que o n. Tá? Eu peguei o n e dividi por um primo, o que eu encontro é um quociente menor. Esse quociente é o meu m. É o meu m. Então eu posso aplicar a hipótese de indução aqui. E o que nos diz a hipótese de indução? Como é que você faz? Você pega este número, divide por p. Pega este número, divide por p quadrado. Pega este número, divide por p ao cubo, etc. E soma tudo. Então aqui vai ficar, né? Vai ficar n sobre p. E aqui, ó, pega um número, divide por p. Pega um número, divide por p quadrado. Pega um número, divide por p ao cubo, etc, etc. Soma tudo, tá? E aí eu vou aplicar o lema. Lembra? Quando você tem coisa desse tipo, pega esse número aqui e passa para cá. Pega esse número aqui e passa para cá. E assim por diante. Como é que vai ficar? N sobre P, que é o que tinha, N sobre P quadrado, N sobre P ao cubo, etc. Certo? Então agora nós temos uma fórmula, e aí nós temos o que nós queríamos chegar, né? Queríamos chegar nessa fórmula aqui, para o N. E de fato, então nós temos uma fórmula agora para calcular EP de N fatorial para qualquer primo P e para qualquer N. E agora nós vamos então, usando isso, vamos determinar as potências de 2 e 3 na decomposição de 50 fatorial. Não mais o 10 fatorial, que era bonitinho e fácil, né? Era pequenininho, né? Vamos pegar o 50 fatorial agora. Vamos decompor, determinar a potência de 2 e 3 que aparece na decomposição do 50 fatorial. Ou seja, o que nós queremos? O E2 de 50 fatorial e o E3 de 50 fatorial. Né? Porque esses são exatamente os expoentes dos primos 2 e 3 que aparecem na decomposição do 50 fatorial. E também nós vamos determinar com quantos zeros termina esse número. Olha que pergunta interessante. Termina com quantos zeros? Vamos lá. Vamos começar então. Nessa primeira parte aqui, então, como eu já tinha dito para vocês, né, calcular o E2 de 50 fatorial e o E3 de 50 fatorial. Vamos aplicar o lema. Tá? Quer dizer, vamos aplicar a fórmula de Legendre. O que ele fala? Para você calcular o E2 de 50 fatorial, você pega o quociente de 50 por 2, de 50 por 4, de 50 por 8, de 50 por 16, de 50 por 32, de 50 por 64 e assim por diante. Tá? Tá vendo? Aqui estão aparecendo as potências dos primos. Ó. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta e assim por diante. Quando você olha para cá, ó, já ultrapassou. Ó, depois de 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, no sexto somatório aqui, o denominador já passou o numerador e, portanto, o quociente vai ser 0. Qual é o quociente de 50 por 2? 25. O quociente de 50 por 4 é 12. O quociente de 50 por 8 é 6. De 50 por 16 é 3. De 50 por 32 é 1. De 50 por 64 é 0. E todos os demais vão ser zeros também. Né? Então, faz a soma aqui e você vai ter um total de 47. Então, qual é a potência de 2 que aparece na decomposição da 50 fatorial em fatores primos? 2 elevado a 47. É gigantesco, é uma coisa gigante. Vamos ao E3 de 50 fatorial. Vai ser quem? O quociente de 50 por 3, mais o quociente de 50 por 9, mais o quociente de 50 por 27, mais o quociente de 50 por 81. Ultrapassou? Ultrapassou. Aqui, ó, tá vendo? Ultrapassou aqui já vai dar 0. Então, você só precisa calcular esse quociente, esse, e já deu 0, todos os outros vão dar 0 também. Fica 16 mais 5 mais 1, 22. Então, qual é a potência de 3 que vai aparecer na decomposição de 50 fatorial como produto de primos? 3 elevado a 22. Tá? E você poderia fazer de todos os outros. Tá? De todos os outros você poderia fazer também. E agora, vem a seguinte questão. Né? Determinar com quantos zeros termina este número. Ou seja, se você pudesse fazer o produto deles,
você pudesse ter uma máquina que calculasse 50 fatorial, com quantos zeros esse número termina, né? E aí a pergunta é, perceba, 50 fatorial é 50 vezes 49, vezes 48, vezes 47, etc, vezes 2, vezes 1, tá? Como é que você produz um zero? Como que é produzido um zero? Um zero ele é produzido pelo produto do número 2 pelo número 5. Cada vez que aparecer um número 2 e aparecer um número 5 e você fizer a soma, fizer o produto, vai aparecer um zero lá no final. Tá? Então, o que nós precisamos fazer ainda? Nós precisamos determinar quem é o E5 de 50 fatorial. Se nós determinarmos o E5 de 50 fatorial, ou seja, quantos 5 aparecem na decomposição de 50 fatorial com o produto de primos? Quantos 5 aparecem? Não sei, vai aparecer um certo número. Bom, cada um desses 5 multiplicados por um número 2 vai me produzir um número 10. E isso vai me produzir um número 0 lá no final, lá quando eu expandir ele, né? Quando eu calcular efetivamente 50 fatorial. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos calcular o E50. O E5 de 50 fatorial. É o quociente de 50 por 5, mais o quociente de 50 por 25, né? Que é 5 ao quadrado, mais o quociente de 50 por 125. Opa, esse quociente aqui já vai dar zero, né? Então, vai ser só a soma desses dois quocientes aqui. O primeiro dá 10, o segundo dá 2, o total é 12, né? Então, o 50 fatorial ele termina com 12 zeros. Por quê? Porque cada um desses zeros aqui, ele é produzido com um número 5 multiplicado por um número 2. O número 2 aparece 47 vezes na decomposição em fatores primos. O 5 aparece 12 vezes. Então você pega desses 47 números 2, pega 12 deles, cada um deles você multiplica por um desses 12 5 que aparecem, você vai obter 10. Então, esse vai ser o número de zeros que vai aparecer lá no final. Tá? Que é, no caso, 12. Certo? Qual é o método prático para calcular? Bom, esse daqui é a fórmula. Tá? Essa é a fórmula. É a minha fórmula preferida. É facinho de memorizar. Ela é rápida. Ela é muito rápida. Porque você pega o quociente de n por p, o quociente de n por p quadrado, o quociente de n por p ao cubo, vai calculando todos esses quocientes, né? E soma eles, né? Aí quando você somar eles, na hora que você somar esses quocientes todos, você vai ter então o EP de n fatorial. Tá? Mas tem uma forma, se você não quiser lembrar dessa fórmula, tem uma maneira um pouco mais prática, né? De você fazer esse cálculo. Que é o seguinte, né? O que é o EP de n fatorial? Você usa a demonstração do que nós vimos. Você pega exatamente a demonstração. A demonstração dizia que é o Q1, que é o quociente de n por p, mais o EP de Q1 fatorial. Então, você pega o n, divide pelo p. Dividiu? Dividi. Esse quociente você guarda ele. Calcula o EP de Q1 fatorial. Então, o EP de Q1 fatorial é Q2 mais EP de Q2 fatorial. Q2 quem que é? É o quociente de Q1 por P. Né? Você vai repetindo esse processo. Vai repetindo. Esses quocientes aqui eles vão diminuindo. Em algum momento, um desses quocientes vai ser menor que P. Aí você para. E o EP de N fatorial vai ser a soma de todos os quocientes que você encontrou. Quer dizer, é repetir, em vez de você. É exatamente a repetição do que nós fizemos no teorema anterior, né? Na demonstração do resultado. Né? Na prática, vamos lá. Primeiro, vamos determinar a decomposição do 10 fatorial e descobrir com quantos zeros ele termina, quando você representa ele na base 10. Para nós determinarmos a decomposição do 10 fatorial, nós precisamos calcular o EP de 10 fatorial para cada primo que é menor do que 10. Então, nós vamos fazer isso. Nós já temos o E2 de 10 fatorial, nós já calculamos, é 8. O E3 de 10 fatorial é 4. Quem que é o E10 de 10? Quem que é o E5 de 10 fatorial? Então, é o E5 de 10 vezes 5.
é o desculpa, é o E5 de 10 vezes 5, que é o E5 de 5 ao quadrado vezes 2 fatorial, que é 2, né? Esse número 2 aqui, mais o E5 de 2 fatorial. Isso aqui dá 0. Então aqui é 2. O E7 de 10 fatorial é o E7 de 7, que é 1. Não tem mais primo para se considerar, porque o próximo primo seria o 11. O 11 já ultrapassa 10. Então o primo 11 não aparece no 10 fatorial, não tem como você produzir ele. E, portanto, nós temos o seguinte, que o 10 fatorial é 2 elevado a 8, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 7. Tá? Como se calcula, como nós calculamos o E2 de 10 fatorial e o E3 de 10 fatorial, lá no comecinho, dá uma olhada, nós aplicamos esse método aqui. Ó. Esse daqui, esse método prático aqui. Tá certo? Foi exatamente esse método que nós aplicamos lá. Tá? Vai calculando os quocientes, e vai somando eles todos no final. Ou então usa a fórmula de Legendre. Certo? E a segunda questão agora é saber com quantos zeros esse número termina, né? Da mesma forma que antes, né? Para você produzir um número, para você produzir um zero, você precisa de um número 2 e de um número 5. Como só aparecem dois números 5 aqui, ó, né? Então, cada um deles associado a um número 2, eu posso escrever assim, né? Então, vai dar isso aqui, 2 elevado a sexta, vezes 3 a quarta, vezes 7, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 100. Né? Então, esse número 10 fatorial, ele termina com 2 zeros. Certo? Um outro teorema que também nos dá uma fórmula para você calcular o EP de n fatorial. Tá? E ele fala o seguinte, pega... aqui eu não sei por que apareceu o M, mas enfim. N e P são números naturais não nulos e o P é um número primo. Faz o seguinte. Pega o número N, escreve ele na base P. Tá? Quando você escreve ele na base P, você vai ter uma representação desse tipo aqui. Ó, certo? Nossa, que confusão, hein? N's aqui ó, é NR, NR-1, N1, N0. Aqui não é R1, aqui é N1 e aqui é N0, tá certo? Então, quem vai ser o NP de n fatorial? O que você faz? Você pega o número n, subtrai ele da soma de todos os algarismos que você encontrou aqui em cima. Porque quando você faz a representação do n na base P, isso vai te dar lá os algarismos, né? Algarismo das unidades, eu ia dizer centena, mas eu ia falar dezena, né? Mas sei lá. O carinha que acompanha o P aqui. O carinha que acompanha o P quadrado, etc. Subtrai isso. E divide por P menos 1. Tá? Então, essa é uma outra fórmula para você calcular o EP de n fatorial. Pega o número n, escreve ele na base P. Você vai encontrar todos os algarismos, tá? Pega o n, subtrai da soma dos algarismos e divide por P menos 1. Nós não vamos mostrar esse resultado, porque dá cálculos exaustivos, né? Mas o método para você aplicar ele é o seguinte. Primeiro, você escreve o n na base P. Escreveu na base P? Beleza. Subtrai n, você pega a soma, você pega o n e subtrai da soma dos algarismos. Tá? E depois, no final, você pega essa diferença e ainda divide por P menos 1. Basicamente é isso que está dizendo esse teorema. Bom, com isso nós vamos utilizar esse teorema, então, para escrever a decomposição de 10 fatorial em fatores primos. Então, vamos lá. Só precisamos determinar o EP de 12 fatorial quando o P for menor ou igual a 12. Então, nós vamos calcular o E2, o E3, o E5, o E7 e o E11 de 12 fatorial. Vamos lá. Vamos pegar o 12, e escrever ele na base 2. O 12, na base 2, tem essa representação aqui, 1, 1, 0, 0. Aí, como é que você calcula o E2 de 2 fatorial? Você pega o 12, subtrai da soma dos algarismos que você encontrou aqui. Ó. Você não escreveu na base 2? Escrevi. Isso vai te dar os algarismos, não vai? Vai. Então, pega o 12, subtrai da soma dos algarismos. Divide por 2 menos 1.
lembra? Você tem que dividir por P menos 1. Quem é o seu P? É o 2. Porque eu estou calculando o E2 de 12 fatorial. Tá? Isso aqui vai dar 10. 12 menos 2 sobre 1 dá 10. Pega o 12 e escreve na base 3. O 12 na base 3 é 1, 1, 0. 1, 1, 0. Então, quem vai ser o E3 de 12 fatorial? O que você faz? Você pega o 12, subtrai da soma dos algarismos na base 3 e divide por P menos 1. 3 menos 1. Isso aqui vai te dar 5. Tá? Quem é como é que é o 12 na base 5? 12 na base 5 é 2, 2. Tá? Então, quem vai ser o E5 de 12 fatorial? O E5 de 12 fatorial é 12 menos 2 mais 2 sobre 5 menos 1. Isso vai te dar 2. N menos a soma dos algarismos, lembra? Dividido por P menos 1, 5 menos 1. Isso vai dar 2. O E7 de 12 fatorial é 1, claramente, não precisa nem aplicar fórmula nenhuma. E o E11 de 12 fatorial também é 1. Tá? Então, como é que vai ficar a decomposição de 12 fatorial em fatores primos? 2 elevado a 10, 3 à quinta, 5 ao quadrado, vezes 7, vezes 11. Beleza? Então, essa é uma outra forma de você calcular o EP de uma fatorial. Eu não gosto dessa. Eu, sinceramente, não gosto. Eu acho a de Legendre muito mais rápida, muito mais fácil e é tranquila de memorizar. Para terminarmos, para nós encerrarmos essa aula, observe que eu não fiz nenhuma pausa, né? Não dividi o nosso vídeo em várias partes, por isso está ficando um vídeo longo. Mas, paciência, é a vida, né? Vamos pegar dois números naturais, m e n, não nulos, e vamos supor que o m divide n. Como o m divide n, então você pode escrever o n como sendo m vezes n sobre n. Tá? Essa aqui é a notação lá do númerozinho. Se P é um primo e o EP de M é R e o EP de N é S, então o EP desse quociente aqui, ó, desse número aqui, o EP desse número é S menos R, que é o EP de N menos o EP de N. Tá? É isso que está dizendo aqui. Como é que nós vamos mostrar isso? Bom, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que o EP de um quociente não é um quociente. É que eu estou supondo aqui que o M divide N. Como o M divide N, então o N é M vezes alguém. Quem é o EP desse alguém? Esse alguém, a notação para ele é N sobre N. Isso vem lá, acho que da nossa segunda aula. Vem essa notação aqui. Tá? Então, quem é o EP desse sujeito? É o EP de N menos o EP de N. É isso que está dizendo aqui. Tá? O que ele... Lembra que a função E, ela transforma produtos em somas. Aqui ele está dizendo o seguinte, transforma quocientes, ou transforma, nem tem nome para essa merda aí, mas enfim, transforma esse quociente aqui em diferença. É isso que está dizendo, basicamente. Como é que nós vamos ver isso? Vamos lá. Vamos supor que o nosso n é da forma p elevado a r vezes x, o m é da forma p elevado a s vezes y. X e y são números inteiros, são números naturais, desculpa. O p não divide x e o p não divide y. Ou seja, S é um p elevado a s é a maior potência de p que divide m. P elevado a f é a maior potência de f que divide o m. Tudo bem? Então aqui, no x e no y, não aparecem mais fatores p. Quem que vai ser o n sobre n? Vai ser p elevado a r menos s vezes um certo número z. E o p não vai dividir o z. Tá? Então, quem vai ser o EP de n sobre m? Vai ser rs menos r menos s, que é o EP de n menos o EP de m. Aqui está trocado. Certo? Conclusão com isso. Quem é o EP de uma combinação de n tomados m a n? É a combinação. Esse vai ser o EP de n fatorial sobre m fatorial, que
que multiplica n menos m fatorial. Aqui está faltando o EP também. Nossa, quanto erro nesse slide. E isso aqui vai ser EP de n menos EP de m menos o EP de n menos m fatorial. Esse aqui nós sabemos calcular, esse nós sabemos e esse nós sabemos. Então basta fazer a diferença e você sabe, então, quem é o EP da combinação de n tomados m a m. Quem é o EP de um arranjo de n elementos tomados m a m? Vai ser o EP desse quociente aqui. Então, vai ter o EP de n fatorial menos o EP de n menos m fatorial. Beleza? Bom, com isso, então, nós encerramos esse vídeo, encerramos essa aula. É uma aula bastante longa, provavelmente você vai ficar cansado e em algum momento você vai dar um pause, né, para dar uma descansada. Eu não sabia exatamente aonde quebrar essa aula, porque ela na minha visão, ela era uma continuação, né? Eu devia ter quebrado lá no Teorema de Legendre, mas acabei não quebrando. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa parte. Espero que vocês tenham gostado, especialmente do Teorema de Legendre, que eu acho ele muito bom, acho ele fabuloso. Ele é muito rápido, é muito convergente, né? E espero que vocês memorizem ele, que vocês possam aplicar ele nos exercícios. Tá bom? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.